Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia, vamos celebrar juntos em nome de Jesus, na Epístola de Tiago, no capítulo de número 5, a partir do versículo 7, eu quero ler o contexto com os irmãos. É um texto muito conhecido e com certeza o Espírito de Deus quer aflorar algumas coisas em mim e você, mas que vai passar, vai. Vire para alguém que está próximo a você e diga: a luta vai passar, porque você vai vencê-la em nome de Jesus. Você pode dizer isso? Todos disseram amém. Só não diz quem não está nem aí para a luta, quem não está passando nenhum aperto. Depois, quando chega, a pessoa quer que alguém diga alguma coisa. Então vire para quem está perto de você e diga: a sua luta vai passar, porque você vai vencê-la pelo poder de Deus. Isso. Quem achou Tiago 5? Tiago fica logo após Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia, ou serôdia, se você preferir. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência ou perseverança de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e meio ou 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu seu fruto. E, irmãos, se algum de vós ou entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém a palavra? Ore comigo. Senhor, nós colocamos diante do Senhor em oração o propósito desta palavra que está sendo trazida a nós enquanto igreja. Que o Senhor ministre agora a cada um de nós, Senhor. Tenha misericórdia de mim, que estarei falando à igreja, e todos nós ouvindo, Senhor, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir o que o Espírito do Senhor fala à igreja, e que nós sejamos ministrados por esta palavra, e tenhamos o ensinamento, a orientação de como procedermos, Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém? Se nós formos ouvir pessoas, e até mesmo na igreja, ouvirmos testemunhos, nunca um testemunho será contado sem que passe pelo período, pelo momento da aflição. Nós acabamos de ouvir o presbítero Marcos aqui só prenunciando um pouquinho a sua luta, a sua aflição. Acabamos de celebrar uma canção dizendo que a sua luta vai passar porque a vitória vai chegar em nome de Jesus. Mais uma vez eu repito, e o pastor Enéas se serviu de um texto hoje de 2 Coríntios 7:10,
para declarar para nós a palavra de Deus que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para salvação, da qual ninguém se arrepende. Então, a tristeza, segundo Deus, quando o Senhor está nos levando, nos encaminhando à contrição e até mesmo ao abatimento, para que a gente reflita sobre aquilo que nós estamos vivenciando e sobre o propósito dele, a que ele nos quer encaminhar e nos levar. A Bíblia diz que essa tristeza segundo Deus, aquilo que é ministrado segundo Deus para a nossa vida, para que a gente faça um exame do nosso próprio ser, o Senhor não está ministrando isso a nós para nos matar, para nos destruir. Ao contrário, Ele está fazendo para que a gente possa refletir sobre a nossa vida, e esta tristeza, segundo Deus, segundo o texto, vai operar arrependimento para salvação, porque aquele que é do Senhor, aquele que tem Jesus Cristo na vida, que se submete à palavra de Deus, que tem o Espírito Santo, quando ele passa por provações, quando ele passa por dificuldades, há uma oração a ser feita, há um entendimento a se buscar. Primeiro, Senhor, isso está vindo do Senhor ou não? Todas as lutas que nós passamos, essa pergunta tem que ser feita, essa oração tem que ser feita. Senhor, é o Senhor que está ministrando a mim isso? Ou isso está vindo como um dardo inflamado do maligno para me tentar? Da onde vem? Qual a origem disto? E eu vou lhe afirmar, se você tem o Espírito Santo de Deus, é infalível a resposta de Deus para o seu ser. Porque quando vem de Deus, o prenúncio da resposta de Deus é gerar paz ao nosso coração. Coisas como a fala de Deus no nosso interior, ainda que imperceptível a fala, mas o efeito dela é trazer calma, é trazer tranquilidade ao nosso ser, porque não obstante a dificuldade, nós reconhecemos e recebemos dentro de nós a ministração do Espírito de que Deus está no controle. Deus está no controle da vida daquele que se entrega a Ele. Amém, irmãos? Eu tive a oportunidade hoje pela manhã de ministrar, ainda que num tempo muito curto, muito resumido, uma palavra que está na nossa leitura do mês de outubro, que vai dos Salmos 111 ao Salmo 119, e eu compartilhei só um pouquinho rapidamente com os irmãos do Salmo de número 118, estava expondo aos irmãos o versículo do meio da Bíblia, que é justamente o Salmo 118, versículo 8, que diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. A Bíblia diz que quando nós colocamos a nossa esperança, a nossa expectativa no Senhor, nós não somos frustrados. Por quê? Porque é do Senhor que emana toda a ministração de equilíbrio para a nossa vida, é do Senhor que vem, é do Senhor que procede todas as fontes que vão nos encaminhar à vida plena no Senhor. E se a gente for comentar sobre luta e dificuldade, todos nós temos muitas histórias para contar, de coisas que nós estamos vivendo hoje, agora, de coisas que já vivemos e de coisas que ainda vamos viver. Por quê? Simplesmente porque Jesus disse que no mundo a gente teria aflições. No mundo nós teremos aflições. Por quê que nós vamos ter aflições no mundo? Porque o Senhor é um carrasco, quer que a gente sofra? Não, porque nós estamos num combate espiritual. O problema meu e seu, na maioria das vezes, é subjulgarmos os nossos equívocos, as nossas lutas, nossas batalhas, no confronto pessoal. E a Bíblia nos alerta, nos assevera que a nossa batalha, a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas, mas é contra potestades, contra príncipe das trevas nos lugares celestiais, contra dominadores tenebrosos que tentam ministrar, que tentam assediar a nossa vida, que tentam de alguma forma nos atingir. E a gente então encontra na Bíblia um receituário farto para que a gente consiga se desvencilhar de todas essas coisas, sabendo que Deus prova para provar, que o diabo tenta para destruir, e que nós não estamos imunes a isso, que nós temos que passar por isso, e que isso também, vou ser repetitivo aqui, é o que Pedro disse, é uma prova da nossa fé, é o que Tiago reitera, é uma prova da nossa fé, para que o resultado desta prova, desta aprovação, ou desse teste, seja assado em louvor, em glória, em honra, em celebração ao nome do Senhor. Ou o que está resultando, quais as consequências das lutas e das provas que nós vivemos? Qual é o propósito delas? Se nós analisarmos os propósitos, nós vamos encaminhar também a nossa reação a isso.
Então o que vai determinar a nossa vida não é basicamente o que nós sofremos. O que vai determinar resultados na nossa vida é a maneira como nós respondemos a esses momentos aflitivos, é como nós reagimos a estas lutas que são inerentes à vida humana. Então a maneira como eu reajo, ela vai determinar resultados na minha vida, porque a maneira como eu reajo vai estragar o propósito daquela provação. Se eu reagir mal, se eu reagir sem entendimento, aquilo vai produzir o contrário daquilo que foi liberado por Deus, porque eu e você servimos ao Senhor, e há uma liberação de Deus. Está escrito na palavra que o Senhor não permite que nós sejamos afligidos além da nossa força, mas com a luta, com a batalha que vem aquela aflição, o Senhor também nos dá o escape. O Senhor nos dá o escape. O Senhor te dá o escape. Você não vai ser provado além da sua condição de resistir. Não vai. E a nossa provação nas várias áreas e ângulos da nossa vida dura o tempo da percepção, do entendimento, da nossa reação positiva àquilo que está acontecendo. Reagimos positivo, aprendemos a lição, aquela luta está vencida. Vai vir outra, porque nós somos treinados a reagir e a enfrentar uma luta maior. Você pode dar glória a Deus por isso? Deixa eu aqui tentar falar isso para vocês. Uma vez fiz aqui, acho que foi no culto de quarta-feira. Eu estou aqui, o momento da minha vida é esse aqui que eu estou vivendo. Eu estou aqui agora. E daqui a um tempo, um período de tempo, eu vou passar por uma grande aflição. Vamos supor que seja cronometrado cronologicamente aqui. Eu estou lá, mas eu vou, quando chegar a este nível de vida, ou a esta idade, ou a este momento, eu vou enfrentar uma luta muito forte, muito difícil de ser vencida. Então o Deus que nos ama, o nosso Deus que nos ama, Ele vai nos treinando a enfrentar estas batalhas. Você acha, e você lê na Bíblia, que não foi a primeira batalha de Davi, não foi enfrentar Golias. Golias foi o grande desafio da vida de Davi, e depois nós entendemos que na verdade o grande desafio da vida de Davi não foi enfrentar Golias, foi enfrentar Betseba naquele estado que ela estava. Então, para que ele pudesse ter certeza que ele ia lutar contra o gigante e iria vencer, ele diz: eu já matei um urso, eu já enfrentei um leão, eu estou treinado nisso, embora meu nome não apareça, embora as pessoas não saibam, meu Deus já me deu vitória, eu tive coragem de vencer, eu tive coragem de lutar e vencer. Então esse gigante que para todo mundo é algo intransponível, não, eu vou lutar e eu vou vencer, porque ele está afrontando não meu nome, mas o nome do Senhor, Deus dos exércitos de Israel. Então eu vou lutar e eu vou vencer. Então Deus nos adestra. Perceba, você está aqui e você vai tendo pequenos desafios, pequenas lutas. Então vamos dizer que para chegar daqui até lá, haja alguns estágios. Então em alguns estágios o Senhor te dá uma luta e você a vence. E você vai sendo treinado a sua confiança em Deus. Quando você tem essa vitória, você respira fundo, a sua fé cresce no Senhor. E aí o Senhor permite vir uma outra luta, uma graduação maior. E você já foi treinado naquela. Então você agora sabe que vai enfrentar essa aqui. E igualmente você vai vencer, porque você aprendeu o processo da vitória. O processo da vitória não é sua força, mas é a submissão ao poder de Deus. E aquele novo desafio é maior do que o primeiro, mas daquele você venceu. Você aprendeu o receituário da vitória, então você vai praticá-lo de novo aqui. Joelho dobrado, clamor ao Senhor, consagração, submissão ao Senhor. A luta é maior, não tem problema, mas você está sendo experimentado, então você de novo vence. Por quê? Porque você aprendeu naquele desafio. E sem que você perceba, você está sendo treinado para quando chegar lá, aquele momento é te destruir, é te derrotar, mas o Senhor está te treinando para quê? Para quando você chegar àquele momento, você esteja suficientemente capaz em fé para enfrentar aquela luta, não com seus punhos, não com o tamanho da sua fé, porque deixa eu falar uma coisa para vocês, às vezes nós idolatramos a nossa fé. A fé é algo muito bom, mas se ela for idolatrada, olha meus irmãos, você precisa saber como é que é a minha fé. Eu tenho uma fé muito grande, viu? Então isso é uma maneira de se idolatrar, de se elevar, de se ensoberbecer, até pela maneira que diz crer.
Mas quando nós somos treinados nas lutas e a gente aprende que o caminho da vitória é a submissão, e que a gente está crescendo em vitória, e cada vitória a gente está conhecendo mais a Deus, nós não tememos o próximo estágio. Agora, se você está aqui e a luta vem e você fala, está amarrado, eu repreendo isso, eu não quero nem saber de onde vem, eu não quero isso, mas sai fora em nome de Jesus, usa o nome de Jesus, e às vezes aquela prova está vindo, escute isso, para te adestrar gradualmente, para quando chega lá você está revestido de autoridade, de convicção em Deus. E se você se omite aqui, aquele treinamento vai faltar na sua vida. Então eu repito, a oração é: Deus, vem do Senhor, manda. Se não vem do Senhor, repreendo em nome de Jesus, Senhor, amarra esse mal. Mas se vem do Senhor, é bem-vindo. Está escrito, a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 3, você sabe, só repetindo, a tribulação produz paciência, que é calma, para olhar a adversidade e compreender que Deus está no controle. Mas a palavra paciência também quer dizer perseverança, que é a qualidade de alguém que vê a luta, o desafio e não desiste. Eu não vou desistir, eu sei em quem tenho crido, eu vou enfrentar isso em nome do Senhor, e de novo eu vou vencer, porque o Senhor já me deu vitória ali, vai me dar vitória aqui de novo, porque eu continuo em submissão a Ele. Você está ouvindo? Eu tenho certeza que Deus está falando aqui. Foi uma luta para estar compartilhando essa palavra aqui. Eu não estou supervalorizando a ministração, o que eu li e o que eu estou falando, não é isso não, mas isso faz parte da nossa vida, tanto faz parte que o pastor Enéas parafraseou isso aqui, e o cântico que a gente acabou de cantar com os nossos irmãos fala sobre isso. Então nós somos treinados, adestrados, e quando nós chegamos aqui, essa luta grave, essa luta grande, que viria para nos destruir, ela só vai vir por permissão de Deus, para que a gente creia mais, para que a gente esteja mais renovado na fé. E aí a gente vai dizer que as lutas, as nossas aflições não são para comparar com a glória que vai ser revelada, e Deus já está revelando. E é por isso que Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação, perceba o termo bíblico, leve e momentânea. Se é leve, a gente consegue enfrentar e vencer. Se é momentânea, vai passar, vai chegar o momento do basta de Deus, e nós estaremos para sempre com o Senhor sem essas lutas. Você pode dar glória ao nome dEle. Mas enquanto isso não acontece, pode acontecer momentos em que a gente fique tão aflito ou pressionado, que a gente vai clamar como Abacuque, e vamos ouvir a resposta de Deus. Também falei isso hoje pela manhã, embora o assunto era outro totalmente diferente, o foco. O último versículo de Abacuque diz que o Senhor é o meu Deus, e o Senhor Jeová é o meu Senhor, e fará com os meus pés como os das cervas, aqueles animais que pulam, e Ele me fará andar sobre as minhas alturas. O Abacuque está dizendo que Deus está dizendo que Ele vai nos tirar do complô da luta, e vai fazer a gente andar acima da nossa capacidade. Eu e você precisamos enxergar isso como Pedro enxergou, o Senhor sacando do mar revolto, trazendo para cima e segurando na mão dele, e agora segurando na mão dele, ele andou de novo sobre as águas até entrar no barco. A mão do Senhor está presente na minha vida e na sua vida igualmente, quando essas lutas, quando o terror dessa batalha forem acima da nossa capacitação, a mão do Senhor nos elevará a um patamar acima da luta, para que a luta não nos vença. Ela não vai te vencer, você vai vencer toda a luta, e nós vamos chegar do outro lado dando glória ao nome do Senhor e celebrando a grandeza dele. Você pode dar glória a Deus por isso? O problema meu e seu, repito, é a nossa reação. Como que nós reagimos? Cremos até certo ponto não cremos mais, deixamos de orar, o propósito cai por água abaixo. Como que é isso? Eu e você temos que pensar na nossa luta do dia a dia, nas nossas dificuldades, como a gente reage quando, me permita, quando o carro não está funcionando direito, quando algum defeito aconteceu, ou está acontecendo no carro. Se a gente quer que ele funcione bem, a gente vai levar aonde? Ao mecânico. Vai fazer uma viagem, viu que o calibre do pneu está baixo, o que vai fazer? Vai parar no posto, vai dar ali uma calibrada, colocar no nível certo. Por quê? Porque é assim que tem que estar. Dias atrás, um dos nossos irmãos foi ao hospital. Depois de insistência, a esposa mandando, ele não resistiu, não queria obedecer a mulher, mas ele foi, e ele estava com dores abdominais fortes, e deram para ele remédio contra gases.
E ele falou: pastor, funcionou. Eu não vou dizer o que ele fez depois que tomou o remédio contra a gases, mas ele disse que funcionou. Então você já sabe o que aconteceu. Só que a dor não passou. Ele estava aqui na igreja num sábado e a dor se tornou muito mais intensa à noite. E quando a esposa passou mensagem para mim, eu disse: eu não sou médico, mas dou minhas cacetadas. A dor é do lado direito, é embaixo, tome cuidado, pode ser apendicite. E o médico receitou remédio para gases, o remédio errado. Então, porque o remédio foi errado, o efeito não veio na área que o problema estava acontecendo, embora o problema dos gases era real e funcionou para os gases, mas para a apendicite, que já estava supurando, já estava toda apodrecida, não funcionou. E ele então voltou de madrugada ao hospital, bem de madrugada, e depois de fazer lá os exames lá e os negócios lá que tem que fazer, constatou que era uma apendicite, operar imediatamente. E, irmãos, e foi naquele horário, naquele momento crítico. Se não faz, ia ter que fazer o que todo mundo sabe que faz, que é quando supura, suja todos os órgãos internos, tem que abrir, colocar tudo para fora, lavar, né? E mesmo assim teve que fazer, porque já estava num estado crítico. Mas por que teve a solução? Porque foi detectado, o laudo mostrou a verdade do que estava acontecendo. E se a gente não conseguir compreender, não tivermos um laudo certo daquilo que está acontecendo conosco, nós vamos atingir alvos errados. Nós vamos batalhar, nós vamos lutar, mas não vamos compreender, porque não estamos discernindo o que está acontecendo. Então existe um passo a passo a seguir. A gente lê na Bíblia, eu vou ser repetitivo a você está careca de conhecer esse versículo de Filipenses, quando Paulo declara: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes de ficar inquieto, que as vossas orações e súplicas sejam conhecidas diante de Deus, a vossa petição através de oração e súplica com ação de graças. E aí ele diz no versículo 7 do capítulo 4: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Mas há um passo, há uma decisão, há um propósito que a gente tem que colocar diante do Senhor. Não obstante aquilo que está acontecendo, nós temos que saber o que fazer, como reagir. E dentro de um conjunto de coisas que possa acontecer na vida de alguém, esse prenúncio que eu li com vocês recomenda para mim e para você paciência perseverante, aguardar com calma sem desistir, perseverar, mas também aguardando o mover do Senhor. E o Tiago fala aos irmãos, ele diz para ser perseverante, para ser paciente, porque a vinda do Senhor já está breve a acontecer. E ele cita o lavrador, aquele que planta alguma coisa, espera que o fruto nasça, para que ele possa usufruir daquilo que ele está cultivando. A Bíblia diz então que o Tiago diz aos irmãos, diz a nós, diz à igreja, no versículo 8: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração. Parafraseando, ele diz: enquanto você espera, creia mais. Enquanto você espera, confie mais. Enquanto você espera, enquanto você não desiste, veja o livramento de Deus e veja Deus trabalhando. Como a gente fala, vou comer esse angu quente pelas beiradas. Então, antes de chegar no miolo dele, que está muito quente, a gente vai comendo pelas beiradas. Então, em toda luta que nós passamos, em toda aflição que a gente possa passar na vida, existem coisas nos extremos dela que a gente tem que perceber. Às vezes o alvo é algo específico, mas no entorno dela, algumas coisas vão acontecer, e porque eu não posso dizer a você, já estão acontecendo. Eu vou repetir então, o resultado desse propósito, ele está muito mais ligado à nossa reação do que exatamente aquilo que está acontecendo. Então eu e você precisamos reagir bem, e reagir bem é em algum momento ter que esperar, em algum momento ter que ver a manifestação de Deus, dando-nos calma, fortalecendo o nosso ser, pacientemente, perseverantemente, até que Deus intervenha, até que tudo aconteça e que tudo
resulte para a glória do Senhor e que a gente também encha o nosso ser, o nosso coração e a nossa boca de glorificação, de exaltação ao nome do Senhor, e que, se for possível, que alguém perto de nós igualmente veja a vitória que Deus está nos trazendo, para que, crendo nisso, sejam experimentados em Deus da mesma forma. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém. Então a palavra diz e fala sobre coisas que podem acontecer na nossa vida, e aqui um receituário das nossas reações. Ou seja, está entre vós alguém aflito, vivendo aflição? O que deve fazer? Está vivendo aflição, deve gritar, deve se desesperar, deve se escabelar para quem tem cabelo? O que deve fazer? O receituário bíblico é: está entre vós, entre nós alguém aflito? O receituário bíblico é: ore, fale com Deus. Então, o que a Bíblia está perguntando a mim é: o que você, Ednei, faz quando você está vivendo um período de aflição? Eu quero lançar essa pergunta para você. O que você faz, o que você tem feito quando você vive o seu momento de aflição? Óbvio que na particularidade do nosso ser, dentro da nossa casa, na liberdade de como nós temos de nos expressar livremente, às vezes nós falamos, às vezes nós agimos, nos arrependemos de alguns detalhezinhos, mas eu estou falando de conduta interior, eu estou falando de postura diante do Senhor. O que você faz quando a aflição bate a porta do seu coração? Como que você processa isso? Qual é a reação que acontece em você? A Bíblia diz que deve haver uma reação em mim. Quando a aflição está presente na minha vida, a Bíblia diz: está entre vós alguém aflito? Ore. A aflição, ela vem para nos desestabilizar. A aflição, ela vem para nos destruir. Mas a aflição vem também para nos fazer crescer em relacionamento com o Senhor, como eu tentei representar aqui para vocês. E às vezes alguém diz: poxa vida, acabei de vencer isso aqui, uma prova, e já vem outra. Você quer que a grande venha antes de você ser experimentado e que vá te destruir? Claro que você não quer. É muito melhor nós sermos experimentados, sermos treinados em Deus, para quando algo muito grande vier, a gente esteja bem consciente. Existem provas na nossa vida que nos faz tremer, que parece que o chão vai faltar, mas não vai faltar não, irmãos. Não vai, a fé vai ser mantida, a nossa conduta vai ser mantida diante do Senhor. É o processo, é a primeira vista, é aquela parte inicial da aflição que às vezes nos traz perplexidade, que às vezes parece que, como dizem, caiu o chão, faltou o chão, não é? Mas daqui a pouco a gente já recobra a nossa confiança no Senhor. Aquele período inicial passa, porque ele não vai passar por passar, ele vai ceder lugar à nossa confiança no Senhor, e a gente vai ver, a gente vai sentir, a gente vai presenciar, e a gente vai obter vitória sobre aquilo ali, e a gente vai sair dali treinado, fortalecido, robustecido no Senhor, enraizado em Deus, para que a gente sobreviva por tanto tempo que for necessário. Você pode dar glória ao nome do Senhor? Mas se diante da aflição a gente não orar, se diante da aflição, diante dessa circunstância aflitiva, a gente não souber o que fazer, ou a gente não fazer isso, se a gente não fizer isso, se a gente não reagir dessa maneira, eu não vou perguntar aqui quem está vivendo aflições, porque seria incomum alguém não ter a percepção de alguma aflição hoje, de alguma guerra hoje, de alguma batalha. O que pode acontecer é você estar totalmente tranquilo, seguro em Deus, que vai vencer. Isso é uma condição, uma circunstância sua de relacionamento com Deus. Mas eu posso assegurar que cada um de nós exatamente agora está vivendo algum tipo de aflição. E por conta da nossa reação, parece que nem a aflição está presente, porque nós estamos tão confiantes no Senhor, entregamos isso tão confiadamente no Senhor, que isso não ocupa lugar de desespero na nossa vida. O problema é quando isso
atinge o alvo e isso resulta em desespero na nossa vida. E quando há um desespero, há uma quebra de confiança em relação a Deus. E quando há uma quebra de confiança em relação a Deus, a gente então com certeza vai se desesperar, porque a gente não vai esperar mais em Deus. E agora eu vou lembrar a você do Salmo 125, que diz que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por que a Bíblia diz, e isso é repetitivo também a você, por que a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião? Porque eles não são ainda, eles vão ser quando a provação vier, quando vier para nos sacudir. A gente está vendo, está assistindo esses vários vulcões que estão entrando em erupção, aquelas montanhas, aqueles montes onde aquelas pessoas fizeram aquelas casas lindas, maravilhosas sob o ponto de vista humano, ainda que dizer maravilhoso seja desgastar o nosso vocabulário à toa, mas casas bacanas, casas lindas, por que não dizer verdadeiras mansões, que pressupostamente num lugar que não haveria probabilidade de algum desastre de como está acontecendo, agora começou a acontecer. E qual é a consequência? A lava vindo e atingindo pouco a pouco a cada um. Aí como aconteceu essa semana, mas está vazando a lava só lá do outro lado, não está atingindo esse lado. Aí abre uma nova fenda desse lado e começa de novo a atingir. É assim. Quando a gente descuida, quando a gente abaixa a guarda e diz, isso não vai me atingir, isso não vai chegar até a mim. O Senhor não está nos enrijecendo para a batalha espiritual, para a gente desconsiderar que algum dia a luta possa chegar até a nós. O Senhor está nos preparando para que quando a luta chegar, a batalha chegar, o nosso nível de confiança esteja tão alto nele, que aquilo não vai produzir o efeito que o inimigo espera. Ao contrário, a nossa confiança vai estar tão firme no Senhor, que aquilo vai passar e nem a nossa face vai mudar, nem a nossa face vai se entristecer. Por quê? Porque Deus é o motivo da nossa alegria plena. Isso parece até uma utopia, isso parece até um negócio esquisito, mas não, é a realidade daquele que vive em Deus. E quando a gente lê na Bíblia que quando alguém passar por um momento de aflição, essa pessoa deve orar, por que não pensar você agora nas atitudes que você tem tido? Porque eu não vou pensar igualmente nas atitudes que eu tenho tido quando essa desesperança se assanha contra mim. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus no Getsêmani estava em oração, e ele disse aos discípulos que a razão dele estar ali naquele momento em oração e os ter convidado para vigiar com ele apenas uma hora, apenas um momento, era por conta da angústia da morte, da luta, do prenúncio da luta que ele sabia que ele iria enfrentar. E o Senhor Jesus então ora ao Senhor, e você sabe, eu estou lembrando, e na verdade não houve sim nem não de resposta. Deus não disse, sim meu filho, esse cálice você não vai tomar. Deus não disse, não meu filho, esse cálice você vai tomar. Não houve resposta. Um silêncio completo. Por quê? Porque Jesus sabia que ele veio ao mundo para passar por aquele momento. Então ele estava orando por conta da angústia que ele estava sofrendo. Então eu aprendo com isso. Claro que o mérito do sofrimento de Cristo é imensurável maior do que qualquer sofrimento ou aflição que a gente estiver passando nesse plano aqui. Mas eu aprendo uma coisa, que quando eu tenho compreensão daquilo que eu tenho que passar para vencer, Deus não vai me eximir de passar por aquilo ali, ao contrário, Ele vai me municiar de força para que eu possa vencer. Você pode dizer glória a Deus por isso? Lembra-se de Paulo orando para que o espinho fosse tirado da sua carne? O Senhor disse para ele não, simplesmente não, a resposta foi negativa. Então ele disse, não vou blasfemar, não vou gritar, não vou me desesperar,
eu vou confiar. Então agora eu vou confiar em Deus, mas eu vou me regozijar nessa aflição que eu vou passar, porque ela vai gerar aprendizado para mim. Agora eu vou me gloriar nessa aflição, eu vou me gloriar na minha fraqueza, porque na minha fraqueza vai abundar o poder de Deus. Na sua fragilidade vai abundar o poder de Deus. E a fragilidade não dá fé, não dá confiança, não dá certeza, mas por conta daquela luta, o aspecto humano que nos faz tremer. Não adianta dizer que não, mas a gente treme por fora e há temores por dentro de nós. Isso acontece com a perplexidade da luta, com a amistosidade da luta, com aquilo que às vezes a gente não estava esperando. Jó, um homem que testemunhado pelo próprio Deus, Deus fala acerca dele com o próprio diabo. Ele disse: aquilo que eu receava me aconteceu, me veio aquilo que eu temia que viesse, porque foi um arraso total na sua vida. Mas ele escolheu continuar crendo, ele escolheu continuar confiando. Meu irmão, minha irmã, no seu nível de luta que você está passando, e mesmo que eu soubesse o nível de luta que você está passando, eu não sei avaliar a sua resistência, porque é verdade que nós podemos passar por lutas quase idênticas, mas elas não o são, porque a nossa força para resistir, a nossa predisposição em enfrentar e resistir é diferente. O nosso nível de fé, mas também de fragilidade, não são iguais. Então uma pessoa pode ver a mesma luta da outra, mas aquilo não representa da mesma maneira. Por quê? Porque as circunstâncias são diferentes. Cada um que está vivendo, cada um que está passando, sabe o que está passando, e na verdade não sabe como deveria fazer. Mas a questão não é o que estamos passando, a questão aqui não é a aflição que nós estamos vivendo, a questão aqui é a nossa postura diante daquilo que nós estamos vivendo. Eu estou sofrendo aflições? Sim, eu já sabia que ia sofrer. Qual é a minha postura? Arrancar a camisa, cortaram, tosaram todos os cabelos da cabeça, sair por aí gritando, com a roupa esfarrapada, pedindo misericórdia às pessoas? Não, a Bíblia diz que quando eu estiver passando por aflição, eu devo orar, porque a vitória vai chegar, porque é na oração que eu me derramo perante o altar do Senhor, e aquela aflição de nível elevadíssimo, às vezes, ela se torna muito menor, porque eu soube me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Você está aí, você pode dar glória ao nome do Senhor? Me permita, eu sei que você conhece o exemplo bíblico, mas se lembra de Ana? Foi o que ela fez. Eu clamo para esse panaca aí do meu marido, ele não sente a minha dor. Eu digo para ele do que eu estou sofrendo, ele nem se importa. Então eu vou escolher falar com quem se importa. E você já aprendeu, nós já aprendemos na nossa luta, de pai que não é o filho que sente, de filho que não é o pai que sente, de marido, de esposo que não é a esposa que sente, de esposa que não é o esposo que sente. Quem sabe da nossa luta mesmo, porque compreende a totalidade do nosso ser, é só o Senhor. Então é a Ele que nós temos que recorrer. Há pequenas coisas corriqueiras, não é verdade que nós recorremos ao Senhor, mas compartilhamos. Mas existem coisas tremendas, lutas grandes dentro de nós, que a gente só fala com Ele, que a gente só conta para Ele em oração, porque é dele que vem, quando a gente conta, que vem imediatamente o bálsamo que nos refresca, que nos refrigera na hora dessa aflição, para que a gente não desista. Sim ou não? E vocês viram que a Marineiva subiu, é um prenúncio, pastor, vai terminando. Então eu vou terminar. E a palavra então diz que se a gente está aflito, a gente deve fazer o quê? Pena a gente não ter tempo e não poder conversar livremente. Poderíamos fazer aqui uma conversação no templo, de um perguntar ao outro: o que você faz na hora da sua aflição? Joga coisa em cima do marido, se esquiva, né? Um monte de coisa assim. Está entre vós alguém contente? Você está aflito, você ora, mas se você estiver contente, o que você faz? Quando você está contente, o que você faz? Tem gente que abandona a fé. Tem gente que, quando se realiza humanamente falando, elas param o seu relacionamento com o Senhor.
porque essas circunstâncias favoráveis podem ser elementos de também provação da nossa vida. A gente atribui as coisas que nós qualificamos ruins como aflições para a nossa vida. Mas eu quero falar com você de uma aflição, e que ela é puramente espiritual, que é o desafio de vencer circunstâncias favoráveis a nós, coisas que nos alegram na vida e coisas que nos dão prazer na vida, que podem ser os verdadeiros dardos inflamados do inimigo. A gente se prepara ou tenta se preparar para enfrentá-los como coisas horrendas, à primeira vista aflitiva na nossa vida, coisas ruins, humanamente falando, sentimentalmente falando. Mas existem muitas provações, aflições, que elas iniciam num período de êxito e de contentamento humano, em que a gente senta e se regala por tudo aquilo que está acontecendo, e por conta disso acontecer, a autossuficiência vem, o prazer grande vem, e aí a gente se esquece do Senhor que está ministrando aquilo. Por que o receituário bíblico para quem está contente é cantar? Porque cantar significa demorar-se em Deus, aplicar-se em celebrar ao Senhor por conta daquela situação que está acontecendo. E se no momento das alegrias da minha vida eu souber cantar ao Senhor, eu souber celebrar ao Senhor, eu atribuir ao Senhor o êxito daquilo que eu estou vivendo, eu estou tão simplesmente reportando a Deus o êxito de tudo aquilo que está acontecendo. E se tem mão do diabo envolvida naquilo ali para trair-me, para me levar para o oposto daquilo que eu deveria ser, ele naquele momento é vencido. Então eu quero te alertar, com a palavra que eu compartilho, que as aflições da vida não são, na sua totalidade, aquilo que a gente acha negativo para nós. Mas existem muitas aflições na vida, que elas são promovidas por momentos de êxtase humano e alegria humana, que a gente não sabe vencer reportando aquilo ao Senhor. E aquilo então é fortuito no nosso coração, aquilo furta nossa atenção de Deus, e a gente se regala naquilo ali. Coisas que nos distraem de Deus, coisas que sensitivamente nos atraem. Eu poderia dizer a nossa cobiça. Deixa eu relembrar com você Jeremias 29:11, relembrando: sou eu quem sei, diz Deus, o pensamento que tenho a respeito de vós, são pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês esperam, ou para vos dar um futuro, segundo a melhor tradução. Porque existem coisas que a gente espera na nossa vida e luta incansavelmente para conseguir, e se nós conseguirmos aquilo ali, pode ser sinalização da nossa derrota, porque embora aquilo seja uma coisa boa humanamente falando, não foi gerado em Deus, não foi gerado no Senhor para a nossa vida. E eu e você sabemos, não precisava nem falar, eu só vou relembrar, que Deus, quando olha para mim, e esse dar-me o futuro que eu espero, não se atém inicialmente a questões humanas, porque o problema é aquilo que eu espero. O meu problema pode ser aquilo que eu espero. O que você espera? Eu espero isso, e quando acontecer, uau, eu estou completo, eu vou estar muito feliz, se isso acontecer eu vou estar muito feliz, muito alegre. E às vezes aquilo que eu espero pode ser uma traição, pode ser uma demolição ao meu relacionamento com Deus, porque aquilo que eu espero foi gerado fora do conceito divino para a minha vida. Eu não quero fazer você chorar, mas a gente tem que pensar que muitas coisas que podem estar acontecendo hoje na nossa vida, isso há uns dias atrás foi motivo de alegria. Quando a gente conquistou, a gente estava feliz, mas depois dessa conquista
foi vindo um amargozinho, um elemento que não nos contaram, que junto com o prazer, começou a vir alguma coisa odiosa, que a gente não gostaria que estivesse acontecendo. Então, quando eu aprendo nas minhas situações de êxito, a honrar ao Senhor e a reportar isso ao laudo do Senhor, mesmo aquilo que me alegra e não vai vir dele, não está vindo dele, não vai produzir coisa boa, ele vai inibir, ele vai cortar, e aquilo, a perda daquilo vai ser bom, porque ela não vai me definhar na fé, aquela perda não vai fazer eu perder o que é mais importante na minha vida, que é o meu relacionamento com Deus, minha alegria espiritual. Mas quem sabe existe aqui hoje alguém que já se alegrou muito em algo que conquistou, e hoje essa conquista não está gerando a alegria que você esperava, o sentimento que você esperava. Então isso está sendo um desafio para você. Então o que fazer? Aquilo que foi alegria, contentamento, agora é uma aflição. Então é orar ao Senhor e colocar diante do Senhor e reportar diante de Deus, e Ele vai operar o livramento. Eu digo para você, do Senhor virá livramento para você. Eu estou dizendo profeticamente, já está vindo livramento do Senhor para você. Eu vou repetir em nome de Jesus, já está chegando livramento do Senhor para você. O Senhor vai arrancar isso de você pela raiz, em nome de Jesus. Vai trabalhar a sua vida, e algo novo do Senhor irá acontecer por esses dias. Você recebe esta palavra do Senhor? Então o que fazer, Senhor? Quando eu estou em aflição, ore, meu filho. O que fazer, Senhor, quando eu estou contente? Meu filho, cante louvores. E, Senhor, o que eu faço quando eu estiver enfermo, quando eu estiver doente, quando o meu corpo for atingido por alguma moléstia? Chame o oficial da igreja, chame o obreiro da igreja, chama o presbítero. A linguagem presbítero aqui no original, na ideia de quando ela foi escrita, falava do titular da igreja, daquele que pastoreava. Chama, e a Bíblia diz que ele vai, chame o presbítero da igreja e orem sobre ele. Mas espera aí, se é para chamar o presbítero e está no singular, diz aqui, e orem sobre ele, isso significa que ele não vai sozinho, ou que não vai ser só uma pessoa orar. Se orem aqui está no plural, pressupostamente se entende que é um conjunto de pessoas clamando. Orem sobre ele, a expressão orem sobre ele é exatamente estar ao lado do leito, é estar junto à pessoa que está enferma, ungindo com azeite em nome do Senhor. E aí a Bíblia diz que quando isso é feito, a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Qual é a oração da fé? Popularmente falando, a oração da fé, já deram até um nome, oração de, como é que é? Me faltou. Oração forte. Eu quero uma oração forte. E pressupostamente se entende que os poros vão se dilatar, os pelos vão inflar igual gato, e a pessoa vai clamar, orar, tempestivamente alguma coisa vai acontecer. Mas a oração da fé é tão somente aquela que confia plenamente na resposta de Deus e na intervenção divina. É aquela oração que possa ser silenciosa e baixa, mas ela é untada, ela é temperada com um nível máximo e grandioso de confiança em Deus. Essa é a oração da fé. E a Bíblia diz que a oração da fé, não o azeite, ungindo com azeite, mas tem que fazer a oração da fé, porque a oração da fé salvará o doente, não o azeite. Por que então a instrumentalização do azeite? Tem gente que sai ungindo tudo. Eu conheci uma pessoa que ele gastava um tanto de óleo por semana, porque ele ungia tudo. Como disse aqui o pastor Fábio, né, que a janela tem a tranca por dentro. Ele ungia a janela, ungia soleira de porta, o portal, geladeira, fogão, ungia tudo.
Saiu ungindo tudo e gastava muito óleo, e se ungia também, mas nada daquilo trouxe o resultado que ele precisava. Por quê? Porque isso pode ser uma crendice e até um pato B. Não tem o pato A? Isso pode ser o pato B, ou seja, um segundo plano. Você aprendeu o que é pato B? Então é isso aí. Pode ser o óleo que alguém use para fins específicos, sem pôr a confiança, a oração da fé no Deus que vai fazer. A pessoa confia no azeite, mas não confia na oração da fé. E a oração da fé que cura, que salva o doente. E a Bíblia diz: o Senhor o levantará. O Senhor o levantará daquele estágio de enfermidade. E a Bíblia diz que se tiver cometido pecado, estou lendo aqui, ser-lhe-ão perdoados. Por quê? Porque existem enfermidades que são resultantes de pecado, de pessoas que pecaram, transgrediram, não se arrependeram, e aquele problema começou no nível de pecado que praticou. Tem amparo bíblico? Tem. Em João 5,14, o episódio é Jesus junto ao moço que está no tanque de Betesda. O Senhor o cura, né? E logo vai embora, e o encontra de novo no templo. Então ele ali encontra-se de novo com Jesus. Jesus diz para ele: olha só, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, Jesus está dizendo: olha só, aquela enfermidade que você tinha foi por conta de pecado cometido. Não peques mais, não torne a pecar, porque se você pecar de novo, a circunstância da sua vida vai ser pior do que aquela que eu te tirei. Então é preciso que eu compreenda que o que vai me levantar é a oração da fé, é a oração da confiança, é a oração da certeza que Deus está presente ali, ouvindo a minha oração, e Ele é poderoso para fazer o que eu preciso. É essa fé que você tem quando você ora, é essa confiança que você tem quando você ora, e é por isso que você tem conseguido diante de Deus resultados da sua oração. Deus tem manifestado poder enquanto você ora, e Deus tem feito chegar à sua vida os prodígios dele. Amém? Ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Para quê? Para que sareis. A Bíblia está dizendo que existem pessoas doentes, e até mesmo na igreja, porque fizeram coisas que não deveriam ter feito, e não confessaram, não compartilharam com alguém para ter a oração, a ministração, não conseguiram confiar em alguém para que pudesse ter a ministração e aquilo ser banido da sua vida. Eu e você temos que ter muito cuidado a quem nós contamos a nossa vida. Às vezes a pessoa bem perto de nós e num nível de confiança elevado, vai ser a primeira pessoa a trair a nossa confiança. Então é preciso orar ao Senhor, pedir ao Senhor: Senhor, olha, eu tenho ciência, eu tenho conhecimento que eu preciso compartilhar esse assunto com alguém, e eu preciso receber a ministração da oração, para que eu me liberte disso. Às vezes a pessoa já orou, e você sabe do que eu estou falando, estou tão somente repetindo. O perdão de Deus já foi liberado, mas dentro da pessoa aquilo está lá marcado. Sabe quando a pessoa fica repetindo: eu não deveria ter feito isso, por que eu fiz isso? Mas Deus já falou para Deus, Deus já tocou na sua vida, já recebeu o perdão divino, mas a pessoa não se perdoa. A pessoa carrega aquela marca no seu coração, aquela síndrome que acometeu Judas e o levou a se suicidar, de desistência de vida, de desistir da vida por conta daquilo que fez. Enquanto eu compartilho essa simples meditação com você, mas a palavra é poderosa, mas a meditação é simples, o Espírito de Deus está trabalhando a nossa vida, e nos convidando a reportar essas circunstâncias diante do altar de Deus, para que a cura de Deus seja plena na nossa vida. Eu não sei medir você, meu irmão, eu não sei medir você, minha irmã, mas eu sei, por conta de mim, dos meus sentimentos, que êxito humano em alguma área, ele não é extensivo às outras, não há plenitude nisso. Resolvemos uma coisa aqui, cria-se pendência ali, equilibra-se aqui, desequilibra ali. Isso são coisas inerentes à nossa vida humana, são coisas que vão estar sempre presentes. Mas o Senhor nos convida a ter equilíbrio espiritual,
e a vivermos esse equilíbrio com Ele. É sobre isso que eu quero orar com você hoje. Enquanto os meus irmãos da equipe de louvor voltam aqui, por gentileza fique de pé. Eu quero com você colocar essas coisas diante do Senhor, para que eu e você clamemos ao Senhor e venha da parte de Deus resultados para a nossa vida. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Eu quero te convidar à oração agora em nome de Jesus. Se meus irmãos puderem apressar o passo um pouquinho, eu chamei vocês num time tardio. Você está plenamente satisfeito com a sua vida? Não é para você responder, é para você pensar. Existe alguma coisa na sua vida que te incomoda, espiritualmente falando? Me ouça, irmão, me ouça, irmã. Há alguma coisa na sua vida que você quer se livrar, se libertar? Há alguma coisa que você compreende não ser a vontade de Deus para você, e você quer hoje estabelecer um nível de vínculo com Deus que te liberte disso, que você não vá praticar mais isso, que você vai se libertar disso, se liberar disso, porque você quer ter uma comunhão maior com Deus. O Espírito de Deus está aqui para fazer. Você quer colocar algo diante do Senhor? Você entende precisar colocar algo diante do Senhor? Eu te digo em nome de Jesus, pela palavra que eu compartilhei com você, que o Espírito de Deus está aqui para te ouvir e para acolher a sua oração, e você vai confessar isso agora diante do Senhor, e o poder de Deus vai ser tão grande na sua vida, que a libertação vai vir e vai desmoronar aquilo que é muro diante de você. Esses muros cairão em nome de Jesus, e tal qual o povo de Israel fez cair os muros de Jericó, marchando em volta dele, cairão na sua vida hoje em nome de Jesus. Mas você precisa ter consciência. Eu preciso ter consciência. Não vamos aqui para um estágio de negação. O estágio de negação é uma decretação de frustração e de que nada vai acontecer. Mas quando nós conseguimos compreender, entender, assimilar e dizer: Jesus, eu sei que nisso aqui eu preciso mudar. Senhor, o inimigo está me martirizando, eu tenho consciência do teu perdão, mas estou amarrado com isso ainda. Em nome de Jesus Cristo, é um momento para iniciar um processo de libertação e de soltura do seu ser. A palavra fala de quebrar ataduras, de quebrar ataduras. Só reportando a você para a gente orar, a Bíblia diz que o Senhor ressuscita Lázaro. Ele vem para fora, do túmulo. E quando ele vem para fora, diz a Bíblia que ele vem atado por faixas. Ele vem atado como colocaram ele lá. O que Jesus fez foi trazer ele de novo à vida, mas as faixas que os homens colocaram estavam no seu corpo. E o que Jesus Cristo disse? Desatai-o e deixai-o ir. Jesus não tirou as faixas que os homens colocaram, e eu te convido agora à quebradura dessas faixas, a romper essas faixas em nome de Jesus, e o poder de Deus irá te libertar, a glória de Deus irá te tocar. É um vício, meu irmão? Diga para Deus agora: Deus, eu não quero isso mais na minha vida, eu não quero mais praticar isso. É uma má conduta? Diga para o Senhor: eu não quero ter essa má conduta. A sua boca é suja como era do profeta Isaías? Diga: Senhor, a minha boca é suja, eu falo palavrões, eu xingo palavrões que não deveriam estar na minha boca. Diga para Jesus, diga: Jesus, eu quero que saia de mim louvor, exaltação. Eu não quero que saia da minha boca palavras torpes, coisas horríveis e ruins. E o Espírito de Deus vai te ajudar, e o Espírito de Deus vai transformar. Você consegue ser o homem de Deus que você idealiza em Deus. Ele vai te dar o fim que você espera. Você consegue ser a mulher de Deus que você idealiza. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei se os obreiros também precisam disso, acho que precisam, mas bem que poderiam me ajudar. Eu não precisaria mais pedir, para os irmãos andarem no meio da igreja com a mão estendida e declarar palavras proféticas em nome de Jesus. Bem que você poderia sair do seu lugar e orar.
Vamos nos unir agora e vamos quebrar isso. Vamos aproveitar que está chovendo um pouquinho e a gente não vai poder sair correndo logo, e que isso nos dê mais alguns minutos para trabalharmos isso na nossa própria vida, para que a gente se renda diante do altar de Deus. Glórias ao Senhor. A palavra que diz quando está contente deve cantar é brandir, é fazer barulho, é fazer declaração da grandeza de Deus. Então, se você quer ser liberto, enalteça ao Senhor, glorifique ao Senhor, celebre ao Senhor, rompa as ataduras do seu ser, vença isso. Deus quer te dar o fim que você espera, o fim que você precisa. É inadmissível, como homem de Deus, como mulher de Deus, que você não tenha percepção naquilo que você precisa melhorar. Você pode até não ter conseguido ainda, mas você sabe o que você precisa melhorar. Você sabe, porque a palavra tem sido ministrada, a palavra tem sido pregada, ela tem nos confrontado. Eu não estou dizendo da palavra de hoje, eu estou dizendo das palavras que têm sido ministradas. O Senhor tem nos desafiado a viver um nível espiritual diferente. Meu irmão, é hoje a sua libertação. Minha irmã, é hoje a sua libertação. É hoje que esse assunto será resolvido. Essas ataduras serão rompidas pelo poder de Deus. Essas suas limitações, que não só entristece a pessoa que convive com você, mas entristece você, porque você não se realiza como mulher de Deus, como homem de Deus, como filho de Deus que você é. Agora, pode começar agora, vai começar agora, porque você recebeu a palavra. Há um nível de segurança na palavra no seu coração, e você agora se coloca diante do altar de Deus, para que haja uma resolução divina na sua vida, em o nome de Jesus. Enquanto os obreiros ministram, enquanto há declaração de libertação para a nossa vida e para a vida do nosso irmão, aleluias, é a hora de conquistarmos no Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Deus conosco, Deus sempre presente. Sim. Meu amigo eterno, Se libere para Ele.